nossa gente, o maior patrimônio da nossa cidade. Ribeirão Preto tem voz, cara, coração. Canal 20. Paixão por Ribeirão. Olá, começando mais um Hiper Business na programação Canal 20 da Hiper Filmes, dentro do canal NET Cidade. Hoje vamos falar sobre o segmento de licitações, um segmento promissor principalmente pelo advento da Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016 e também pelas obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Para falarmos sobre este assunto, estamos recebendo o advogado Hélio Navarro de Albuquerque Neto, ele que é do escritório Marqueto Advogados Associados aqui de Ribeirão Preto. Doutor Hélio, muito obrigado pela presença aqui no Hiper Business e eu gostaria logo de cara que o senhor fizesse uma contextualização desse momento que o país, o estado e os grandes municípios ou os municípios dos grandes centros estão vivendo em relação às licitações. Bom, André, primeiramente eu agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui presente, trazendo ao nosso público da região um pouquinho sobre as licitações. Realmente a licitação é uma forma, um procedimento através do qual a administração pública contrata com os particulares, seja para a contratação de obras de engenharia, seja para aquisição de bens ou para a prestação de serviços. A legislação que disciplina a matéria, ela tem alguns caminhos a serem seguidos, que deve ser rigorosamente observado tanto pela administração pública como pelos particulares que participam dessas licitações. E atualmente a gente tem dentro do Brasil a proximidade da Copa do Mundo de 2014, Copa das Confederações de 2013, ainda antes, temos as Olimpíadas e as Paralimpíadas de 2016. Então, o momento no Brasil está bastante aquecido, então as obras públicas estão acontecendo, não só aquelas voltadas diretamente para esses eventos, mas também aquelas que vêm para trazer toda a infraestrutura necessária para a realização desses eventos também. E também temos aí as obras do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, que está na sua segunda fase. Também são muitas as obras aí voltadas para a infraestrutura do país. Então todos esses conjuntos de obras, esses conjuntos de infraestrutura serão todos contratados, muitos deles já estão contratados e alguns ainda serão contratados por intermédio de licitações. Então, é realmente um mercado promissor, desconhecido por muita gente, mas que pode ser uma grande oportunidade aí para o empresariado, até porque em momentos de dificuldade econômica é necessário se buscar novas alternativas. Então, está aí uma oportunidade aí para os empresários que muitos desconhecem e podem ter nas licitações um grande mercado a ser atingido. É aquele raciocínio lógico, né? O Brasil, ele vem com uma estabilidade econômica nesses últimos, pelo menos na última década, ou mais de uma década e meia, digamos assim, né? O Plano Real é de 94, então vamos completar já 2 décadas de estabilidade. É claro que passou por algumas turbulências, mas essa estabilidade, ela permite um crescimento da iniciativa privada, das indústrias, das empresas, ou seja, do mercado como um todo. Aumenta-se a arrecadação, aumentando a arrecadação, aumenta-se a capacidade de investimento, aumentando a capacidade de investimento. Então, as licitações em todas essas áreas que o senhor acabou de mencionar, acabam se fazendo mais presentes, ou seja, elas acontecem em um maior número, né? Agora, a lei de licitações, ela veio para disciplinar um setor, um procedimento ou os procedimentos relativos às contratações que andavam meio bagunçados antes disso? Na verdade, a lei de licitações é a Lei 8.666 de 1993. Famosa então, 8666. 8666. É uma lei até, eu considero já uma lei um pouco engessada, perto da dinâmica que o mercado hoje exige. Inclusive, temos aí que para as obras da Copa das Confederações, da Copa do Mundo 2014, das Olimpíadas e Paralimpíadas, houve aprovação do regime diferenciado de contratação.
que vem justamente para mostrar que a lei de licitação ela não anda com a mesma dinâmica que o mercado exige. Ela é um tanto morosa, ela tem um procedimento muito formalista, o que vem realmente para engessar um pouco o procedimento de contratação, o que muitas vezes acaba inclusive nas fraudes, porque não raro a gente vê aí a administração se utilizar de procedimentos emergenciais, quando na verdade essa emergência foi fabricada seja pela sua morosidade, seja pela sua falta de vontade em resolver as coisas ao passo que a necessidade da população surge. Mas nós ouvimos falar tantas coisas a respeito de tantas fraudes ligadas a licitações, combinação prévia de preços, também essas brechas das categorias de licitação, de contratação e tudo mais. É uma lei que ainda precisa ser aprimorada. Quando o senhor falou que é engessada, que ela não acompanha muito o ritmo, estamos num ponto em que o mundo acelerou e a lei ainda ela precisa ser revista com urgência em relação a isso ou não? Eu acredito que sim. Porque ela também não pode perder o caráter de disciplinar, né? Com de certeza. Evitar a fraude. Essa é uma grande preocupação que deve existir no aprimoramento dessa legislação. Acabar com o ralo, né? Por onde é preciso, são duas linhas. É preciso garantir a eficiência, que aliás a própria Constituição Federal no artigo 37 assim prevê como um dos princípios da administração pública, e ao mesmo tempo é necessário garantir a segurança dos cofres públicos. Então a gente tem aí um dilema. De um lado eu tenho necessidade de ser eficiente, do outro eu tenho necessidade de ser seguro, de trazer segurança aos cofres públicos. Fazer o melhor com o menor preço. Exatamente. Como se obter isso? Então é justamente essa balança que deve ser colocada em pauta para que se ache esse caminho eficiente. Eu acho que a lei de licitação em si, ela não é uma lei tão defasada, mas eu diria que ela precisa de alguns aprimoramentos, mas que ela serve sim para regulamentar. Muitas vezes o que eu acho que acontece é a mal aplicação da lei. Quais são as categorias de licitações? Na verdade a gente tem hoje, pela lei de licitações, que é 8666 de 93, 5 modalidades. São elas o carta-convite, a tomada de preços, a concorrência pública, o leilão e o concurso. Tá? São essas 5 modalidades previstas nessa lei. Posteriormente, pela lei 10.520, veio a modalidade pregão. Cada uma delas tem uma finalidade específica, algumas se diferenciam com relação ao valor que está sendo contratado e outras possuem um fim específico. Vamos para o nosso primeiro intervalo. O Hiperbusiness volta em instantes. Classe A Gourmet traz para Ribeirão Preto um novo conceito em gastronomia. Você escolhe uma pasta elaborada artesanalmente com massa fresca, um grill e ainda desfruta de um buffet de antepastos e frios. Classe A Gourmet, Avenida João Fiuza, 1871. Canal 20. Paixão por Ribeirão. Ensinar é respeitar valores e diferenças. Ensinar é preparar para o mercado de trabalho e para a vida. Ensinar é vencer desafios e vibrar com as conquistas. Vem aprender com quem há mais de 30 anos ensina seus alunos com carinho, competência e comprometimento. Colégio Castelo, Praça São Leandro, número 56, no Jardim Paulista. Telefone 3627-7882. Voltamos com o Hiperbusiness e continuamos a nossa entrevista com Hélio Navarro de Albuquerque Neto, ele que é advogado do escritório Marqueto Advogados Associados aqui de Ribeirão Preto. Estamos falando sobre licitações. Doutor Hélio, no final do primeiro bloco o senhor falou sobre as modalidades de licitações. Agora, o que é que diferencia uma da outra? Bom, André, a gente tem aí dentro da Lei 8666 as modalidades de convite ou carta convite, tomada de preço e concorrência pública, que todas elas são destinadas ao mesmo fim específico, seja para a contratação de obras de engenharia, seja para a aquisição de bens, ou seja para a contratação de outros serviços em geral. O que vai diferenciar uma modalidade da outra é o preço estimado da contratação. A faixa de preço. A faixa de preço. Então, carta convite é uma modalidade um pouco mais resumida, um pouco mais sucinta, e então ela tem uma contratação no valor menor.
posteriormente tomada de preço, que é uma faixa intermediária, e a concorrência pública para as grandes contratações. As outras duas modalidades dessa lei, nós temos o concurso, que é uma modalidade específica para a contratação de trabalhos técnicos, artísticos e científicos, mediante remuneração por meio de prêmio. E temos o leilão, que é aquele através do qual a administração leva à venda bens inservíveis para ela. Pelo melhor preço. Pelo melhor preço para a administração. Então, essas são as 5 modalidades dessa lei. E a outra modalidade mais recente é a pregão. É a modalidade denominada pregão, que é uma modalidade aí específica para compra, aquisição de bens e serviços denominados comuns. Então, canetas, materiais de escolares, materiais de limpeza, produtos em regra comum que estão aí também disciplinados pelo regulamento da lei. Agora, muitos empresários, principalmente aqueles que estão nos assistindo nesse momento, eles podem pensar assim, peraí, licitações são para empresas grandes ou para empresas que tenham uma estrutura muito grande, um corpo de funcionários também grande. E aí eu pergunto, licitações são para qualquer porte de empresa? Não, com certeza, André. Existe essa falsa ilusão de que só empresa grande participa de licitação. licitação. Você acha que é um bicho de 7 cabeças? Não, na verdade, não é. Não vou nem participar porque eu não vou ganhar, porque com certeza eu vou ter um concorrente muito mais forte, muito maior, com uma estrutura melhor que a minha. Esse é um pensamento muito comum dentro do empresariado. E aí é interessante a gente frisar aqui que, muito pelo contrário, a microempresa e a empresa de pequeno porte têm até alguns benefícios legais na participação desses procedimentos de contratação. Geram muitos empregos, é a maior parte dos empregos gerados no Brasil. Exatamente. Então, a gente sempre tem que buscar dentro da lei aquilo que levou o legislador a impor aquela condição, aquela previsão legal. Então, a gente tem dentro da legislação hoje que disciplina as licitações até privilégios da micro e pequena empresa, justamente com o intuito de fomentar essas empresas. Então, eu acho sim que é um caminho a ser seguido pelas micro e pequenas empresas, uma forma delas se inserirem no mercado. E também devo lembrar um ponto muito importante. Muitas vezes as pessoas pensam, não vou contratar com a administração pública, porque eu vou ficar no risco de ter uma inadimplência ou coisa do tipo. Eu ainda acredito que a contratação pública ela tem um risco menor de inadimplência do que a contratação privada. Até porque essa contratação pública é necessária para que ela exista a dotação orçamentária para tanto. Então, a gente tem inclusive aí para o micro e pequeno empresário que tem aquele receio de eventualmente se ver numa condição complicada por falta de inadimplência, aí a possibilidade também dessa segurança maior. E o gestor público também está submetido a algumas leis e a uma certa fiscalização que o obriga a cumprir aquilo que está assinado no contrato, né? Quer dizer, o gestor público não pode contratar uma empresa que venceu uma licitação, a empresa presta o serviço e o gestor simplesmente não paga. Quer dizer, aí tem também as auditorias, o Tribunal de Contas, e tem mecanismos que essas empresas, aos quais essas empresas podem recorrer, que podem gerar, então, a obrigação do poder público de tomar uma atitude, né, de resolver o problema. Não, com certeza, André. Inclusive, a partir do momento que para a contratação você tem a necessidade da dotação orçamentária, você precisa ter aquela verba reservada para aquela contratação. Está aqui reservado para aquela contratação. Para esse contrato. Se a partir do momento que você tem inadimplência, significa que aquele dinheiro que era para aquela contratação foi para algum outro lugar que não deveria. O que já não é certo. O que já não é certo, o que já vai violar o princípio da legalidade, o que já vai violar o princípio da moralidade. A improbidade administrativa. Então, o risco de uma imposição aí ao agente público de improbidade administrativa é muito grande. Então, consequentemente, ele se vê obrigado realmente ali a ter um cuidado ainda maior nessa contratação e não correr o risco e não pretender chegar a um ponto de inadimplência. Bom, quando você fala em cuidado com aquela contratação, em cuidado ao participar de uma licitação, de uma modalidade de licitação, parte-se do pressuposto que a segurança jurídica desse procedimento seja extremamente importante. Até porque tem uma série de exigências jurídicas ou legais que têm que ser atendidas desde a inscrição no processo licitatório até a assinatura efetiva do contrato e cumprimento do contrato também, né? Não, com certeza, André. Assim, você pegar a legislação, ela disciplina, se partimos da Lei 8666, que é a lei mais antiga que disciplina as 5 modalidades que eu já comentei, ela tem um regramento todo específico,
Então é necessária a entrega de uma série de documentos para que você possa ser habilitado no processo de contratação. Que possa participar. Para que você possa participar. Posteriormente, na apresentação da proposta, essa proposta também deve seguir certos critérios legais que, em regra, são trazidos pelo edital que disciplina a licitação. Então, é imprescindível que o departamento da empresa que venha tratar dessa particularidade, desse segmento da segurança jurídica, venha exatamente observar absolutamente tudo que a lei disciplina. E aí vem justamente a casar com a necessidade de um acompanhamento de um especialista na matéria. Vamos para o nosso último intervalo. O Hiperbusiness volta daqui a pouco. Ensinar é respeitar valores e diferenças. Ensinar é preparar para o mercado de trabalho e para a vida. Ensinar é vencer desafios e vibrar com as conquistas. Vem aprender com quem há mais de 30 anos ensina seus alunos com carinho, competência e comprometimento. Colégio Castelo, Praça São Leandro, número 56, no Jardim Paulista. Telefone 3627-7882. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas, os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Voltamos para o último bloco do Hiperbusiness e também a última parte da entrevista com Hélio Navarro de Albuquerque Neto, advogado do escritório Marqueto Advogados Associados aqui de Ribeirão Preto. Doutor Hélio, o senhor falava no final do último bloco sobre a questão do olhar jurídico sobre todos os detalhes relativos àquele determinado processo a que a empresa vai se submeter, do qual ela vai participar. Nesse caso, o edital é o grande direcionador, né? Com certeza. Tem que cumprir o que está no edital. Tem que cumprir o que está no edital. edital. E olhar para a lei. E olhar para a lei. Na verdade, você tem que ter todo um cuidado nessa contratação muito criterioso. Por exemplo? No seguinte sentido, muitas vezes o edital acaba sendo transcrição daquilo que está na lei. Então, não raro também, a gente tem situações em que o edital extrapola aquilo que está na lei, exigindo documentos que não estão previstos em lei e que muitas vezes esses critérios restritivos vêm justamente para dificultar a entrada de certas pessoas, não muitas vezes para fraudar flagrantemente a licitação. E aí justamente aquela lei de licitação fala que é terminantemente proibido ao agente público prever no edital qualquer critério que venha restringir a concorrência. Então, por exemplo, a gente tem, não raro ainda em alguns lugares, a restrição às cooperativas na participação das licitações. Então, vem lá no edital disciplinando, olha, não serão permitidas as participações das cooperativas. A lei hoje fala, inclusive, com a alteração legislativa de 2010, que as cooperativas podem sim participar da licitação. Então, se o edital tem essa restrição, é necessário impugnar esse edital. Por quê? Porque o edital faz a lei entre as partes. Então, o edital vai trazer justamente toda a regra do jogo, né? Como diriam alguns, é a regra do jogo e deve ser seguida. Então, o momento de se impugnar essa regra do jogo é muito importante. Então, você, antes de participar, deve pegar esse edital, passar para um especialista, para que ele possa analisar os termos do edital, para que ele possa efetivamente ver se o edital está de acordo com a lei. Estando de acordo com a lei, vai seguir o procedimento licitatório e ele vai ser disciplinado de acordo com aquelas regras do edital. Não estando de acordo com a legislação, esse edital deve ser imediatamente impugnado, o que deve ser feito dentro da legislação. E também o olhar de dizer aquilo que falta para a empresa para que ela possa participar. Com certeza. Porque às vezes a empresa tem ali alguma exigência que ela não consiga cumprir dentro do prazo, mas que possa ser apontado ou preventivamente apontado pelo especialista. Olha, você pretende isso, então se prepare dessa forma, porque você vai precisar disso para poder continuar dentro desse seu projeto. Senão, você não vai conseguir.
E aí evita-se um retrabalho, um desgaste, e a pessoa consegue, digamos assim, na gíria do futebol, seria correr certo, né? Não correr errado, né? Exatamente, porque é muito importante essa análise prévia de todo o regramento da licitação para que o empresário não se veja posteriormente envolvido numa situação de dificuldade. Por exemplo, o edital traz em regra a minuta do contrato que será assinado pelaquela empresa que vier a vencer a licitação. Então, havendo aí a previsão no edital da minuta do contrato, você já tem ali as condições do contrato. Não raro a gente vê o empresário participar da licitação, ganhar a licitação e depois de assinado o contrato, opa, peraí, o contrato não prevê aqui uma cláusula de reajuste. Quando a lei fala que essa cláusula de reajuste deve estar prevista na minuta do contrato a ser anexado ao edital. Às vezes ele assina algo que está sendo prejudicial a ele. Exatamente, a ele, né? Exatamente. Então, por exemplo, nessa situação, impugna-se o edital para que haja a correção da minuta do contrato, para que esse contrato esteja de acordo com a lei. Então, muitas vezes a gente vê o empresário, obviamente, você levando ao judiciário, você vai conseguir questionar essa matéria. Mas convenhamos que você já poderia ter evitado essa dor de cabeça também, lá no início. Então, é muito importante fazer toda essa análise. Legislação, edital, para que eles andem lado a lado. E esse olhar jurídico para esse aspecto também é importante durante, né? Com certeza. Ok, passou aí o procedimento a primeira fase, entregou-se a documentação e de repente houve a habilitação, está tudo certo, mas tem o concorrente X e o concorrente Y. Aí a licitação, o processo vai para os finalmente, aí ganhou, mas espera aí. E se tem algum aspecto que pode ser questionado na vitória do adversário? Pode ser que aconteça. Com certeza. Esse acompanhamento é extremamente necessário. A gente precisa ter em mente que um acompanhamento de um especialista durante todo um procedimento licitatório, e aqui eu reitero, desde a abertura do processo licitatório mediante a publicação do edital, é fundamental e pode significar inclusive a vitória da empresa. Fazer a diferença. Seja apontando o erro cometido pelos seus concorrentes, porque o edital traz as exigências. Caso não observada, a legislação fala, quem não observar está fora da licitação. Não raro a gente vê uma empresa esquecer um documento, esquecer um outro, e mesmo assim é feito passa-se um pano na gíria popular e a empresa continua. Então você deve sim apontar, e essa empresa obrigatoriamente deve ser afastada do procedimento licitatório. Então tudo isso demanda o acompanhamento de um especialista, seja dentro da empresa, seja uma contratação fora da empresa. O importante é ter alguém que realmente entenda da matéria acompanhando a licitação. E aí a empresa vai ter segurança para fazer uma contratação que pode gerar bons frutos para ela. Dr. Hélio Navarro de Albuquerque Neto, advogado do escritório Marqueto Advogados Associados, muito obrigado pela presença aqui no Hiper Business, um assunto importante, esclarecedor, e nós esperamos que o nosso telespectador possa ter tido mais informações relevantes quanto a esses procedimentos e a este segmento que interessa muito ao mercado, para que renda bons frutos e assim gere desenvolvimento e gere também benefícios para a nossa sociedade. Muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, André. E você, espero que tenha gostado do programa de hoje. Até a próxima. Tchau! Canal 20. Paixão por Ribeirão. Excuse me, is this the flight to New York? Oh, yes. Join us. Tô treinando meu inglês. Ciumenta. Disculpame, linda, ¿el vuelo para Buenos Aires es este? No, pero podría ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hein? Ah, tô treinando meu espanhol. Quem domina o conhecimento se dá bem. Faça FISC. O melhor centro de ensino do Brasil. 0800 773 FISC. FISC. Domina o conhecimento. Inglês e espanhol é FISC. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha
Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas. Os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Canal 20. Paixão por Ribeirão. Ensinar é respeitar valores e diferenças. Ensinar é preparar para o mercado de trabalho e para a vida. Ensinar é vencer desafios e vibrar com as conquistas. Vem aprender com quem há mais de 30 anos ensina seus alunos com carinho, competência e comprometimento. Colégio Castelo, Praça São Leandro, número 56, no Jardim Paulista. Telefone 3627-7882. O Mau Mau Lanches vai revelar agora como faz um dos lanches mais famosos da cidade. Lanche de responsa, lanche legal. Comece pelo pão devidamente selecionado. Adicione uma porção grande de amor. 2 fatias de sabor sem igual. Coloque um pouco de tradição e pronto. Esse é o Mau Mau que você adora. O único com rodízio e delivery de mini lanches. Mau Mau Lanches. 2 lojas, Avenida Presidente Vargas e 9 de Julho com a Portugal. 3625-8785. Mau Mau Lanches. O Canal 20 tem uma relação de comprometimento com a nossa cidade, preocupando-se em fazer de cada ribeirão pretano parte integrante da nossa programação, com conteúdo 100% local. São mais de 50 apresentadores e cerca de 350 entrevistados semanais que formam e informam as principais notícias da nossa cidade. Fiéis na nossa missão de entreter, informar e interagir, o Canal 20 disponibiliza um site completíssimo com transmissão simultânea de tudo que acontece na nossa telinha e uma plataforma exibidora para tablets e smartphones. E tem mais! Se você perdeu algum programa que passou no Canal 20, você pode encontrá-lo na nossa videoteca. E você, empresário da nossa cidade, venha fazer parte deste grupo e anunciar no Canal 20. É o melhor custo-benefício para a sua empresa, com telespectadores direcionados, qualificados e algo que temos em comum: a paixão pela nossa cidade.